Olá, tudo bem? Voltando então às histórias de usuários. Como usar pontos de histórias? Os pontos de histórias são unidades subjetivas de estimativas utilizadas por times ágeis para estimar user histórias de usuários. Então, esses pontos representam a quantidade de esforço requerido para implementar uma história, podendo também ser entendidos como uma medida de complexidade. Então, eles devem, sim, ter em mente, ao estimar o esforço, podemos apenas ou somente considerar a quantidade de esforço necessária para concluir uma atividade, sem considerar assim, qualquer gordurinha, sabe? Gordurinha extra. Ou seja, uma interrupção, né? Ir ao banheiro, vai tomar um café, atende o telefone. E aí nós temos os pontos, né? Os números são utilizados normalmente, são baseados na regra do Fibonacci, mas não é obrigatório. Então, podemos dizer que temos de 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, né? Essa escala que eu dei não é a regra real da regra Fibonacci, tá? Mas é usada bastante em projetos do Scrum. E aí, por que estimar esses pontos de história? Porque pontos de história são baseados em medidas relativas por comparação de uma história contra uma história padrão previamente estimada. Medidas relativas tendem sim a ser mais assertivas, né, em grandes amostragens, em comparação com tentativa de estimar isoladamente cada item, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma analogia. Se eu vou ir a algum lugar e eu sei que eu vou ter um trânsito muito grande, eu vou levar praticamente 40 minutos. Se não tiver um trânsito muito grande, aquele trajeto vai me gerar 20 minutos. É uma analogia, né? A mesma coisa a gente faz com as estimativas, né? Então, a gente precisa estar sempre praticando, treinando e percebendo qual é o esforço, analisar e sermos assertivos nessa questão de horas, números necessários para a gente conseguir concluir a atividade. E aí, quando realizamos as estimativas das histórias, né, são realizadas durante a reunião de planejamento da sprint. Então, a equipe definirá as histórias que serão estimadas, pontuadas, através de pontos de histórias, baseado na priorização previamente mapeada pelo dono do produto, que é o nosso Product Owner. Então, a gente tem aí a escala de Fibonacci, ela é 0, 1, 0,1, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e 144. Então, como é que a gente consegue estimar esses pontos? Inicialmente, a gente escolhe uma história para ser utilizada como padrão ou uma régua, né? E aí, nós estimulamos os pontos para que a gente consiga concluir essa história. Basicamente, a gente usa duas estratégias para escolher a história que vai ser utilizada como padrão na comparação com as demais histórias. Escolher a menor história e atribuir um valor baixo, podendo ser 1 ou 2, por exemplo, né? Ou escolher uma história com tamanho médio e atribuir daí um valor 2, 5, por exemplo. E aí, ao estimar uma história em 5 pontos, nós sabemos que ela é mais complexa. E aí, uma história estimada, por exemplo, em 3 pontos é uma história um pouco mais simples. Uma história estimada em 8 pontos, sim, é mais complexa. E aí, a gente tem que fazer uma avaliação melhor. E aí, o legal da gente estar trazendo essa forma lúdica de estar analisando, de estar estimando, é que todos conseguem participar, né, desse momento de fazer a análise de pontuação, estimar qual é o tempo que vai demorar para conseguir concluir essa atividade, estimar a complexidade e todos conseguem participar. E aí a gente tem o Planning Poker, né? Em português, então, Poker do planejamento. Então, é uma técnica baseada aí no consenso para que a gente consiga estimar. É um jogo e, ao mesmo tempo, um exercício de estimativa, né? Através dessa técnica, a gente pode, sim, estimar o esforço necessário para determinada quantidade de trabalho, tendo como base informações recolhidas também do cliente, normalmente sendo através de histórias do usuário. E também vem essa parte importante, onde a gente consegue avaliar
se está atingindo a necessidade, o desejo do nosso cliente. E o interessante, por exemplo, quando o Product Owner, né, ele explica qual é a história, a gente entende e aí cada um no mesmo momento levanta a carta, dá o seu número para aquela atividade. Se a gente conseguir um consenso, que bom, ótimo, resolvido. Se a gente não conseguir um consenso, então a gente vai reavaliar essa história. O que é que precisa? Qual é a complexidade? Por que ela precisa de mais tempo, menos tempo? Onde cada um vai dar a sua opinião, vai trazer a sua visão. E aí nós precisamos sim chegar a um consenso, né? Então o Planning Poker, ele é lúdico e é muito eficaz. Vocês vão ter ali o link, eu trouxe para vocês as cartas que vocês poderão usar. E a gente também pode baixar no aplicativo, se a gente tiver home office, para fazer o Planning Poker, onde todos consigam participar, tá? E aí entra o nosso grande segredo da inteligência sensorial, né? Da gente conseguir perceber o outro, da gente conseguir ouvir o outro, valorizar a comunicação e as relações interpessoais, né? E as cartas, elas têm símbolos, elas têm toda uma explicação e vale muito a pena a gente trazer essas questões mais lúdicas, vai fazer toda a diferença para o nosso trabalho, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande beijo e nos falamos, tá bom? Beijo, até mais!